Bom dia, Cauã, Lucas, pessoal que está entrando. Bom dia, Milene, João Guilherme, Maria. Bom dia. Bom dia, Bianca, Diogo, pessoal que está entrando novamente. Compartilhar minha tela. Estava verificando aqui as atividades. A última aula quem deu foi o professor Laurindo. Na minha última aula, eu fiz a resolução do exercício que é para entregar aqui e vocês não entregaram, só tem 2 com nota. Então, essa minha atividade, vocês têm que assistir essa aula, da aula passada, escrever no caderno e enviar. É só isso. Aí eu acho que vocês estão deixando as coisas passarem aí, ó. Tá? Alguma dúvida? A minha atividade, vocês não fizeram, e ela está resolvida na aula passada. Foi resolvido. E aí vocês não entregaram a atividade. Só Vanessa e Vinícius que entregaram. Da turma C, né? Vamos ver a outra turma. Turma A. Como é que está isso aqui? Será que eu não partilhei a aula direito? Não, está aqui, ó. A aula com a gravação da correção e na turma A é que não teve nenhuma entrega. E na turma B, segundo ano B, segundo ano B. Então, novamente, olha, a correção na aula passada está gravado e aqui na turma B houve mais entregas. Foram 4 entregas, inclusive eu não dei baixa. Vamos ver. Ó, a Yasmin anexou a atividade dela, refez, ó, tudo aqui, tá ok, beleza. Aí eu venho aqui, parabéns. Então, se essas pessoas conseguem fazer, todos os outros também
devem conseguir, porque é só assistir a aula da resolução. Mesmo assim, se tiver dúvida, entre em contato comigo. Você tem que refazer, né? É completamente errado. A Rayane, eu acho que ela entregou antes da correção e não fez a correção. Então eu vou colocar aqui, fazer a correção. Fazer a correção. Por fazer a correção e enviar novamente. Quando vocês tentaram fazer sozinhos, sem tirar dúvida, vocês fizeram algumas confusões e é por isso que eu corrigi na aula, para todo mundo poder ver como é que faz, tirar a dúvida. A gente conversou. Isso aqui eu acho que concluiu, né? Vou dar uma olhadinha que eu acho que ficou faltando um pedacinho. Da Vivian. E aqui o Roberto Yuri entregou, mas não anexou nada. Atividade não realizada. Não anexou atividade. Então, pessoal, eu ainda estou aguardando. O bimestre está acabando, apesar da data do trabalho já ter passado, mas eu ainda estou recebendo. Tem tempo de fazer. Eu estou recebendo, né? Não é que tem tempo de fazer. É que eu vou receber, senão não vai ter nem nota e não sei nem o que dizer. Mas vocês estão deixando as coisas passarem aí, estão sem estudar e estão se prejudicando, né? Os únicos prejudicados são vocês, gente. Vocês têm que se conscientizar. Mas enfim, vamos lá. Vamos para a aula de hoje, porque era só essa observação que eu tinha para fazer aqui, para ficar registrado, está gravado. Oi, Vanessa. Quer falar? Tem tempo de fazer ainda, viu? Eu estou recebendo, apesar do exercício, tá aqui, né? Foi para data de entrega. Acho que eu nem terminei, que eu nem coloquei justamente por isso. Tá sem data de entrega. Viu? Enquanto fizer, tá bom para mim. Mas o importante é que vocês tentem fazer. Sobre a atividade de L10, sabe dizer? Não sei dizer o quê. Eu vi que tem uma série de exercícios e que ele deve fazer com vocês, né? Não, a gente comunica o conteúdo que está sendo ministrado, entendeu? É para entregar, aí eu não sei, ele que define. Isso ele não me passou, essa informação. Não me passou essa informação também, infelizmente. Mas eu, por exemplo, todo exercício que eu passo, eu faço a correção e também, né, cobro para vocês refazerem daquele jeito. Por isso que eu passo até um pouco menos de exercício,
bem menos exercício, que é para dar para fazer a correção. A correção explicando demora bastante tempo, ainda mais nessa modalidade. Então a gente tem feito poucos exercícios por isso, mas pelo menos os que a gente faz a gente corrige, né? Mas enfim, vocês perguntem ao professor que ele deve responder que dia que é para entregar, ou se é para entregar. Olha aí, já que a gente está nesse assunto, então, justamente para ajudá-los a fazer os exercícios que surgirem, eu acho que eu preciso dar a minha versão da passagem do conteúdo para reforçar, tá? Porque cada professor tem uma visão e eu acho que eu vou trazer alguns detalhes que podem ter passado desapercebido. Então vocês estão estudando os gases, né, o comportamento dos gases, e para a gente poder compreender algumas situações, alguns fenômenos, tá certo? E também vai nos dar subsídios para discutir outros fenômenos. Por exemplo, quando a gente for estudar as máquinas térmicas, a gente precisa saber do comportamento dos gases quando eles são submetidos a pressões, temperaturas e confinamento que reduzem ou aumentam o seu volume, né? O espaço onde eles podem permanecer. Então, olha só, essa figura aqui, inclusive, dá para fazer uma associação interessante. O que vocês precisam ter em mente, inicialmente, é que o modelo físico e matemático, né? O modelo físico do comportamento dos gases é observar esses componentes, né, do gás, os átomos e as moléculas do gás, como se fossem pequenas bolinhas, tá certo? Então é uma infinidade, são muitas bolinhas, por isso que a gente fala até da quantidade de um gás ou de uma substância, da massa de uma substância, a gente usa a palavra mol, né? A gente usa a unidade mol ou moles, né? Para se referir a quantidades de massa de uma substância. Vocês aprendem isso em química também. Alguém ouviu já falar disso? Vocês sabem que unidade é essa? Ouviu, Carlos? Né? Então, o mol está associado a uma constante, a um número, que é o número de Avogadro, não é isso? E esse número é um número que acompanha uma potência de base 10. Lembra que eu tenho frisado bastante o aprendizado das potências, né? Quando eu sempre falo com vocês para transformar um número para uma potência de base 10, para usar a notação científica, tudo isso é para prepararem vocês e perceberem que esse número de Avogadro, ele está relacionado com uma unidade que mede a quantidade de massa de uma, pode ser massa de uma substância, né? Quantidade de uma substância. E esse número é uma potência de base 10 que tem que expoente? É elevado a quanto? Qual é o número de Avogadro?
Quem sabe me dizer? Vocês que estão se preparando para o... É 6. Oi? Fala, Maria. Quem não lembra, faz uma pesquisa rápida no Google. É só isso? É 6,2? Lamarck, 25, Lamarck. Faça uma pesquisa aí rápida. Vou aguardar vocês me darem esse número. Vai. Que o recurso da internet que vocês têm é para isso. Alguém conseguiu achar? 10 a 23, né? Beleza. Aí se vocês forem aí, ó, número Avogadro. Avogadro. Tava falando errado. Avogadro. Avogadro. Vamos ver. 6,02 vezes 10 a 23. Ó, mol a menos 1. Tá vendo? O que ele significa? Se você ler isso daqui, vai saber que existe esse número de átomos numa quantidade, né, de substância, tá certo? Então, para a gente se referir a esse desenho, por que esse desenho está aqui? É para vocês lembrarem dessa imagem. O que é um gás, né? Ele pode ser visto como uma infinidade de elementos, aí átomos ou moléculas, entendeu? E que eles se movimentam e se colidem, certo? Constantemente. Então eles ficam se debatendo aí, se ele estiver confinado, ele bate nas paredes do recipiente que contém aquele gás e eles estão em constante movimento. E é em um número muitíssimo alto. 10 a 23 é um número razoavelmente alto. É um número alto, né? Razoavelmente alto, não. Então, essa é a primeira coisa que eu quero que vocês entendam. Quando a gente estiver falando, e quando a gente está falando de gás, quando a gente estiver falando de gás, tenham essa imagem na cabeça. A física clássica, a física que a gente está estudando, tem um modelo de gás como se fosse pequenas esferas e que colidem, né, ao tempo todo. Elas se batem e batem na parede do recipiente que o contém, e é uma coisa mais ou menos assim, ó. Vamos ver uma ilustração do que é um gás. Aqui, vocês estão acompanhando, tá dando para ver, né? Eu vou abrir um simulador e vamos colocar aqui, ó. Propriedades do gás. Vamos ver essa aqui. Introdução aos gases. Vamos ver aqui propriedades do gás. Propriedades de um gás. Vamos ver uma simulação aqui, só para vocês terem uma
Ó, o que é um gás ideal, a gente vai discutir já já. Manter constante. Aqui você tem um aparelho, você tem um confinamento, está vendo? Você pode fechá-lo, você pode abrir. Ó, você pode abrir o recipiente, você pode fechar. Você tem uma bomba de bicicleta que você vai soprar o gás lá dentro, né? Você vai jogar gás lá dentro, ó. Quanto mais gás eu jogo lá dentro, você percebe que você tem a temperatura aumentando dentro do recipiente. Tá vendo aqui, ó? E a partir do momento em que elas interagem, olha o que está acontecendo. Tá vendo? Com a pressão está em atmosferas. A pressão está tendo uma variaçãozinha aí, dependendo da colisão, né, das moléculas, dos átomos, entendeu? De acordo com essa quantidade de gás que eu joguei aqui dentro. Tá vendo que interessante que acontece? Então se para vocês visualizarem a questão do gás, é essa. Você tem uma temperatura, tá vendo? Aí você tem aqui uma coisa que você pode resfriar e pode aquecer esse recipiente e o gás contido aqui dentro. Tá vendo? Aqui a gente tem como ver a temperatura, aqui a gente tem como ver a pressão, certo? Aumentar ou diminuir. E aqui também. Ó, para eu aumentar a pressão, eu posso diminuir, ó, eu posso diminuir o confinamento desse espaço, entendeu? Eu posso liberar o espaço, tá vendo? Eu posso mexer, ó, e dependendo de como eu altero as propriedades de volume, temperatura e pressão, o comportamento do gás, né, também vai se alterando. Então, no estudo de um gás, é isso que a gente está preocupado, né? A parte da física que a gente está estudando agora é essa. Você tem uma quantidade de gás e você controla temperatura, pressão e volume. O que acontece? Qual é o comportamento que o gás apresenta nessas condições? Perceberam? Então, o estudo do gás é inicialmente com esse intuito. Tá certo isso? Vocês compreenderam essa primeira parte? Conseguiram agora visualizar o que é o estudo dos gases? Vocês já tinham visto dessa maneira? Digam para mim, por favor, se compreenderam essa introdução. Só a Maria Clara que compreendeu? Maria Eduarda, na verdade, o quê? Eu não entendi muito bem. O que você não entendeu dessa minha introdução, Maria Eduarda, você pode me dizer? Tudo. Eu acho que tudo não, quer ver? Do que a gente está falando? Do que a gente está falando? Hein, Maria Eduarda? A gente está falando do... A gente está falando do quê? Qual é o assunto que a gente está falando?
Estudo dos gases. Ok. Aí eu estou falando para vocês assim, olha, eu tenho uma figura aqui. Essa figura está representando, são uma porção de bolinhas, né, que soltam aí. Essa é uma figura representativa do que é um gás, certo? O gás que a gente vai estudar tem um modelo físico, que é representado por vários elementozinhos, que a gente chama de molécula e também átomos. Você entende isso? Certo? Então, o gás tem esse modelo físico. São várias bolinhas, que a gente chama de átomo ou moléculas. E que elas interagem entre si. Elas colidem umas com as outras. E também com a parede do recipiente que as contém. Aí eu peguei e fiz um exemplo aqui, ó. Estou usando um simulador que é uma caixa. Eu vou resetar. É uma caixa fechada. Mas eu posso abrir se quiser. E eu posso diminuir o seu espaço ou aumentar. Nessa caixa, eu consigo medir a temperatura, a pressão, e eu consigo também fazer variar a temperatura e a pressão. Eu tenho uma bomba onde eu sou capaz de injetar o gás aqui dentro. Tá claro? Foi só isso que eu falei até agora. Pronto. Então se concentrem. Não, tudo bem. Eu só gostaria que vocês se concentrassem, porque até agora, né, é só uma introdução que eu estou fazendo sobre o que é um gás. Pronto. Então, agora que todo mundo está concentrado e agora tirar dúvidas é essencial. Claro que é. Aí eu fiz o quê? Injeto uma quantidade de gás dentro do recipiente. E eu estou vendo, olha aqui, aonde estou passando o cursor, que é essa setinha branca, eu estou passando aqui, ó, para mostrar para vocês que aqui eu estou medindo a pressão. Você está vendo que eu injetei gás dentro do recipiente? Olha, e a pressão era 0. Como eu injetei gás aqui dentro, a pressão começa a alterar. Você muda a pressão no interior do recipiente. Você também tem condição de medir a temperatura. Você tem condição também de alterar essa temperatura. Percebeu? Então o que a gente está fazendo aqui é uma experiência. E a gente tem que manter o foco e compreender do que se trata. É uma experiência que a gente está ilustrando para vocês perceberem do que é que a gente está tratando. Tá bom?
Ok. Tendo essa visão, visualizando o gás dessa maneira, a gente parte para definir as características do gás que a gente vai estudar. As características do que a gente denomina como gás ideal é que ele deva possuir uma baixa densidade, ele deve se encontrar acima da temperatura crítica e ele deve ter moléculas que se movem desordenadamente e distantes uma da outra e possuir moléculas que colidem eventualmente umas com as outras e com as paredes do recipiente, sendo que essa colisão é dita perfeitamente elástica. Para vocês compreenderem essas características, notem aqui que existem algumas palavras. E a compreensão dessas palavras é importante para a gente entender do que trata essas características. Então lá fala, a primeira característica é que ela deve ter baixa, que o gás ideal tem baixa densidade. Vocês sabem o que é densidade? O que é ter baixa densidade? Vocês sabem o que é densidade? Acho que, sei lá, tipo, a definição não. Mas o que você acha que é densidade? Ah, cara, sei lá, tipo uma força não, algum fator que modifica alguma coisa. Eu acho que você quer dizer assim, é uma propriedade da matéria, né? Vamos dizer. Por exemplo, você tem um bloco de madeira e você tem um bloco de espuma. Né? Ou você tem um exemplo clássico. Quando você mistura água com óleo, o que você percebe? Eles não se misturam. Eles não se misturam. E quem fica por cima, quem fica por baixo? Quem fica por cima Não, e é o óleo. Eles não se misturam, né? Aí fica uma coisa fica embaixo e outra coisa fica por cima, né? Então, a questão, beleza, tem gente participando aí. A questão desse fenômeno acontecer é porque essas substâncias, água e óleo, possuem densidades diferentes. E aí o João Guilherme falou uma coisa aqui. É massa ou volume? João Guilherme, essa propriedade, e Maria Eduarda, essa propriedade da substância que a gente fala que é densidade, é justamente a razão ou a divisão entre a massa e o volume dessa substância.
Massa, vocês sabem o que é. Massa é outra propriedade, né? Massa é a propriedade, né, da matéria que tem a ver com justamente os seus átomos, né? Então tem átomos que, né, tem uma massa atômica. Ele está falando de química. Tem que lembrar lá dos ensinamentos de química. Na tabela periódica tem a classificação dos elementos químicos e cada um possui uma massa atômica. Não é verdade? E volume é o espaço que determinada quantidade de substância ocupa. Então você tem 1 quilograma de ferro, ocupa um determinado espaço, tem um determinado volume. O mesmo quilo de algodão, você vai ter que juntar uma quantidade muito maior, ocupa muito mais espaço. Então a densidade do algodão é menor do que a densidade do ferro. Porque o volume de algodão para dar 1 quilograma de massa de algodão é muito maior do que o volume que a quantidade de ferro exige. Vocês percebem isso? Vocês conseguem compreender o que é densidade? Densidade é a massa dividido pelo volume. Então, isso é densidade. Vocês compreenderam o que é densidade? Compreendeu? Ótimo. Então, tudo bem. O gás, a primeira condição para um gás ser ideal é que ele deve ter uma densidade baixa. Tá vendo? Para ter uma densidade baixa, você tem que ocupar um volume muito grande para ter uma quantidade de massa daquele gás considerável. Tá vendo? Porque justamente as moléculas dele se espalham e tal. Aí tem outra questão aqui, olha. Ele deve se encontrar acima da temperatura crítica. Eu poderia ter falado apenas isso e esperado vocês terem curiosidade de perguntar o que é temperatura crítica. Mas eu já lanço essa questão. Uma característica do gás ideal é essa. Além da baixa densidade, encontrar-se acima da temperatura crítica. O que deve ser temperatura crítica? Aí eu já preparei aqui o material que eu vou deixar, o link para vocês lerem sobre o que é temperatura crítica. Tá aqui, cadê? Cadê? Aqui, ó. O que é a temperatura crítica? Temperatura crítica é a temperatura acima da qual a substância pode existir somente na forma de gás. Acima dessa temperatura, um gás não pode ser liquefeito, por mais que a pressão do sistema seja elevada. Então, temperatura crítica é a temperatura em que o gás só fica na forma de gás. Compreendeu? Temperatura crítica é que o gás vai se manter naquele estado lá. Então a gente está falando de uma situação em que o gás não vai mudar de estado.
A gente está trabalhando com o gás e ele não vai mudar de estado. Tá vendo como é ciência? As coisas você tem que fazer de uma maneira definida. Então, essa é a característica do gás ideal. Baixa densidade e a gente vai trabalhar com gás que não vai deixar de ser gás. Normalmente pode, mas para nossa condição ele não vai mudar. Para eu poder dizer que o gás é ideal, ele está acima da temperatura crítica. Ou seja, ele não vai mudar de estado. Mas ele pode mudar de estado sim. Por exemplo, Maria Eduarda, o gás que está dentro de um isqueiro, se você balançar o isqueiro, tem um líquido dentro. Mas se você apertar o isqueiro sem riscar, esse gás vai escapar. E ele não escapa como líquido, ele escapa como gás. Então o gás do isqueiro foi confinado dentro daquele espaçozinho e ele mudou de estado. Ele era gás, passou para o estado líquido, ficou confinado dentro do isqueiro. Se você libera a válvula do isqueiro, ele escapa, mas não escapa na forma de líquido, escapa como um gás. Então, ele pode mudar de estado. Mas para as nossas condições de um gás ideal, eu considero que essa mudança de estado não ocorrerá. Outra característica do gás é que eles se movem desordenadamente e que eles colidem com as paredes do recipiente também e com e colidem entre si, né? Foi o exemplozinho que eu dei aqui para vocês, tá vendo? Eles colidem entre si. Podem notar eles colidindo aí, ó, entre si, tá vendo? E também com as paredes do recipiente. Estão compreendendo isso? Sim. Né? Interessante? É um estudo sério, é um estudo científico. A gente está, né, trazendo informações sobre um estudo científico. Professor, mas o que seria temperatura acima da temperatura crítica? É a temperatura onde o gás não vai mudar de estado. Não, sim, mas é porque acima da temperatura crítica, eu achei que Assim é porque cada elemento, cada gás tem uma temperatura crítica própria, que é aquela em que ele não muda mais de estado. Entende? Pense dessa forma. Acima daquela temperatura, que é denominada crítica, o gás não muda de estado.
Oi, alô, retornei. Internet caiu. Voltei. Ok? E aí, o que eu estava falando era das propriedades, todo mundo já entendeu quais são as características do gás ideal, correto? Vamos dar sequência. Professor, tá mutado. Tá mutado? Peraí. Oi. Pronto, agora sim? Oi. Ok? Beleza. Então a gente discutiu as propriedades, beleza? As características do gás ideal. Vamos lá para a sequência. Daí, os camaradas que estudaram tudo isso pela primeira vez fez o seguinte, olha, eles montaram essa experiência. É um tubo em U, em formato de U, com uma parte aberta e a outra fechada. Vocês percebem aqui nesse desenho, tá certo? Eles deixaram uma quantidade de gás lá dentro e completaram com água até um certo nível, tá certo? Então, esse rapaz aqui, o Boyle, aprisionou um gás num tubo em formato de U com mercúrio. Então você tem gás aqui dentro dessa regiãozinha em branco e você tem mercúrio até uma determinada altura. Para que ele fez isso? Para observar o seguinte, que a coluna de mercúrio do lado direito indica a pressão exercida sobre o gás. A pressão dessa coluna, né, de mercúrio sobre esse gás. Depois, ou após uma variação de pressão, o cientista aguardava o equilíbrio térmico do gás com o ambiente e, em seguida, efetuava a medida do volume de gás aprisionado. Então, ele fez essa experiência, galera. Isso é uma experiência para ver qual é o comportamento entre essas propriedades: volume, temperatura e pressão de um gás. O que ele percebeu? Depois outro cara fez a mesma coisa, né? Mas o que ele percebeu? Que se a gente admitir que a temperatura do gás não se altera, vai ser possível analisar a correspondência entre a pressão e o volume do gás. Como a pressão era constante, ele não alterou a pressão, a temperatura nesse caso, a gente vai denominar essa transformação de isotérmica. Então, sempre que vocês virem essa palavra aqui, isotérmica. Isotérmica quer dizer a mesma temperatura. O que vai acontecer então com o gás quando a gente mantém a temperatura constante? O que vai acontecer com a pressão e o volume dela? Vamos ver aqui na tabela. Olha aqui. Essa tabela, vocês estão vendo, é uma tabela que relaciona a pressão com o volume.
Então, nesta coluna, primeira coluna, você tem os valores de pressão e nesta outra coluna você tem os valores do volume do gás. A pressão está medida em centímetros de mercúrio e o volume está medido em centímetros cúbicos. Os valores estão descritos. Para uma pressão de 76 centímetros de mercúrio, o volume do gás que o gás ocupava era de 30 centímetros cúbicos. Quando você aumenta a pressão, é claro que o volume diminuiu. Se você aumenta um pouco mais a pressão, o volume diminui mais ainda. Conseguem compreender essa tabela? Compreenderam a leitura da tabela? O que aconteceu? Parou a imagem? Parou o quê? Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Mas eu comentei sobre essa tabela aqui, que relaciona pressão com volume. Se vocês fizerem uma terceira coluna com o produto da pressão pelo volume, vocês vão observar que esse valor se mantém constante. Tá vendo? Ou seja, nessa primeira experiência, a gente verifica que para um gás ideal, se você variar a pressão e manter a temperatura, o volume diminui e o produto entre a pressão e o volume permanece constante. Então, ele observou que o produto da pressão pelo volume é constante. Tá certo? Essa é a primeira característica do gás ideal. Numa transformação isotérmica, o produto da pressão pelo volume é constante. Compreendem isso? É importante que vocês compreendam e me digam que não é coisa de outro mundo, né? Se você mantém temperatura constante, pressão e volume, o produto entre a pressão e o volume é constante nesse caso. Essa é uma propriedade do gás ideal. Vamos ver outra propriedade do gás ideal. Olha, então, matematicamente, apareceu aqui o produto entre a pressão 1 e o volume 1 é igual ao produto da pressão 2 vezes volume 2, que é igual ao produto da pressão 3 vezes volume 3. Tá vendo aqui? Então guardem isso. Aí vem outros dois caras, estudaram
continuaram estudando essa situação. Pensaram assim, isso acontece quando a gente mantém a temperatura constante. Agora vamos fazer diferente. Vamos manter a pressão constante e verificar o que acontece com as outras duas propriedades. Vamos ver o que acontece com a temperatura e com o volume, se eu mantiver a pressão constante. Eles constataram que a variação do volume era diretamente proporcional à variação da temperatura. Assim, a razão entre volume e temperatura era constante. Quer dizer, que agora o que é constante, mantendo-se a pressão constante, é a razão entre volume e temperatura, da maneira que está definida aqui matematicamente, está vendo? O volume 1 dividido pela temperatura 1 é igual ao volume 2 dividido pela temperatura 2. Um exemplozinho que você pode fazer é esse experimento aqui, ó. Você vai variar a temperatura, por exemplo, pega uma bexiga, né? Enche uma bexiga com um pouco de ar e prenda nela um peso suficiente para mantê-la dentro da água. Coloque a bexiga no recipiente com água gelada, aguarde um pouco e observe. Em seguida, coloque a bexiga num recipiente com água bem quente. Aguarde um pouco e observe. Depois, registre suas observações. Vocês vão fazer essa experiência, quem tiver curiosidade, e vai notar uma diferença aqui na bexiga. Da mesma maneira, acontece quando a gente guarda uma garrafa. Se você tem uma garrafa d'água, garrafa maleável, dessas comuns que a gente compra água, e se você aperta ela e tampa e guarda na geladeira, não precisa apertar não, tampa ela com força e guarda na geladeira, ou dá uma amassadinha só e depois deixa ela ficar bem gelada e depois você retira da geladeira. Vocês devem ter percebido já em algum momento que essas garrafas elas dão um estralo. Um estalo. Vocês já ouviram falar? Vocês já ouviram isso? Já viram esse comportamento? Às vezes você guarda a garrafa na geladeira e ao retirar elas dão um estalo, né? Então, é esse comportamento que a gente está mostrando agora para vocês. Quer dizer, pessoal, outro comportamento observado no gás ideal é que se a gente mantém a pressão constante, a razão entre volume e temperatura se mantém constante. Tá bom? E finalmente, esse tipo de transformação com pressão constante é denominada isobárica. E finalmente, se você mantém o volume constante, é a transformação isovolumétrica, também denominada isocórica. O que se mantém constante é a razão entre a pressão e temperatura. Está vendo que tem uma espécie de padrão aí na natureza, né? Se você mantém uma propriedade constante, tem outras duas que vão mudar, mas o produto ou a razão entre elas podem se manter constantes, dependendo da transformação que você executa.
E aí, a tabelinha do resumo desse comportamento é esse. Para uma transformação isotérmica, o produto entre pressão e volume é que é constante. Para uma transformação isocórica, a razão entre pressão e temperatura é que é constante. Para uma transformação isobárica, é a razão entre volume e temperatura que se torna constante. Se você juntar todas essas propriedades, essas características, aliás, esse comportamento, você vai perceber que o produto vezes o volume dividido pela temperatura é uma constante. Logo, você vai poder dizer que para dois estados, né, para uma situação inicial e para uma situação final, você tem essa igualdade mantida. Pressão vezes volume dividido por temperatura numa situação inicial tem que ser igual ao produto da pressão vezes volume dividido pela temperatura, mantendo-se constante. Tá vendo? Então, a moral da história toda para um gás ideal é vocês assimilarem esses comportamentos. Tá constante? A gente ainda não... você pode botar um K aqui, né, no lugar de constante dessa palavra, né? Correto? Compreenderam? Essa situação aqui está compreendida? Hein, pessoal? Clara. Beleza. Aí, olha só. O Clapeyron, um outro estudioso, ele estudou o comportamento de massas diferentes e de gases diferentes e concluiu que a constante que a gente está comentando nesse caso aí, essa constante que vocês podem estar chamando de K, na realidade ela é proporcional ao número de moléculas do gás. Tá vendo? E ela é denominada constante universal dos gases. Logo, pessoal, essa constante que vocês chamaram de K aí no chat, na realidade ela é o produto do número de mols, de moléculas daquela substância, vezes uma outra constante que vale para todos os gases. Aí vocês podem mudar essa constante aí que vocês comentaram por esse valor, tá vendo? Esse valor de R multiplicado pelo número de moléculas. Esse valor R pode ser apresentado nesta unidade aqui, atmosferas por litro dividido por mol vezes Kelvin. Então essas letrinhas todas aqui significam isso. Atmosferas é ATM, L é litro, mol é a quantidade de massa, né? E K é a temperatura Kelvin.
E você também pode escrever essa mesma constante universal em outra unidade, em Joule, mol por Kelvin. Aí ela muda um pouquinho, entendeu? Mas é por conta das unidades que vocês podem utilizar. Então, uma forma mais utilizada para essa mesma equação é tirar o t que está lá na divisão e passa para o outro lado multiplicando. Daí você tem a conhecida equação de Clapeyron, que é PV é igual a nRT. Tá vendo que legal? Esse produto de pressão vezes o volume é uma espécie de energia contida no gás, né? Quando a gente trabalha com essa equação, nós temos que ter o cuidado de utilizar sempre a temperatura na escala Kelvin, correto? Vamos ver como isso fica num exercício? Vocês já fizeram algum exercício de exemplo? E, pessoal, compreenderam como a gente chegou a essa equação? EV sobre T é igual a uma constante. Aí, os estudiosos perceberam que essa constante ela dependia do número de mols vezes um valor que era equivalente para todos os outros gases. Então, essa constante, na verdade, a gente utiliza o número de mols vezes a constante universal dos gases, que tem um valor que depende da unidade das propriedades que a gente está estudando. Então, volume você vai poder usar metro cúbico, você pode escrever em centímetro cúbico, né? Você pode usar litros. Então, você vai ter que saber fazer a conversão dessas unidades, que é a parte matemática da coisa. A parte física da coisa a gente já elucidou, é bem simples até. É só compreender que, dependendo do tipo de transformação, as propriedades variam de uma maneira conhecida. Então, pressão, volume e temperatura estão relacionadas. Essa é a parte física. Agora, a parte da matemática exige da gente saber como fazer essas transformações. Volume pode ser escrita em metro cúbico, em litro, em centímetro cúbico, e aí, dependendo de como estiver a unidade, você vai ter que prestar atenção para saber qual o valor da constante universal dos gases ideais você vai utilizar. Vamos ver um exemplo. Olha aí. Leiam o exemplo. Alguém pode ler para mim? Para ter um pouquinho de participação? Alô? Vocês estão vendo a minha tela?
Oi? Lê? O pneu de um automóvel foi regulado de forma a manter uma pressão interna de 21 libras-força por polegada quadrada. LB, eu não sei se vou identificar, não sei como Certo. barra POL elevado a 2 a uma temperatura de 14 graus Celsius. Durante o movimento do automóvel, no entanto, a temperatura do pneu elevou-se a 55 graus Celsius. Determine a pressão interna correspondente em LB barra POL elevado a 2, desprezando a variação do volume do pneu. Perfeito, obrigado. Olha só, então, tá vendo que essa questão de unidade, ela pode ser qualquer uma. Apareceu uma unidade aí desconhecida, né, da gente. A gente normalmente não trabalha com libra força por polegada quadrada. Então, polegada é uma unidade até de medida, né? É uma unidade de medida, de comprimento, a verdade. Tá vendo aqui? Essa unidade aqui, olha, é libras forças por polegada quadrada. Tá vendo? Essa é a pressão interna do pneu. 21 libras forças por polegada quadrada. Agora eu estou querendo usar a caneta e aqui não está permitindo usar a caneta. Vou fazer o seguinte. Por que não está usando a caneta? Vou abrir um outro aqui para poder explicar para vocês um pouco melhor isso. Ô, gente, vocês sabem o que é pressão? A gente está falando de pressão, volume e temperatura. Vocês, possivelmente, é a força atuante. Vinícius falou que é a força atuante. Vocês concordam? Mais alguém concorda com Vinícius? Participem, pessoal, por favor. Sim, Maria Clara. Tá, mas então por que só não chama força? Estão entendendo? Força é uma coisa e pressão tem nome diferente porque deve ser outra coisa, não? Porque se pressão fosse apenas a força atuante, ela só deveria ser chamada de força, não? É porque falta um detalhezinho aí. O que eu estou querendo dizer é que vocês estão parcialmente corretos na resposta. Falta um pedacinho de frase que define pressão. Quem imagina o que seja? É uma força exercida num objeto? Massa! Aí, isso também, né, Clara? É força exercida sobre a área de um objeto. Como o João Guilherme comentou aqui. É a força sobre a área. Então, viu, Vinícius? É a força atuante numa determinada área. Porque, olha só, é diferente. Quando a gente fala de força atuante apenas, a gente tem que... Por isso que, né,
física é uma coisa muito bacana que nos dá toda a nossa tecnologia. Olha, se você pegar um bloco e puxar com uma determinada força, você tem a força atuando aqui, num pontinho, entendeu? Quem é que exerce essa força? É uma pessoa, se aqui, vamos dizer que isso aqui é uma mão, é a pessoa que está puxando esse objeto. Tá bom? Agora, para você compreender o que é pressão, então essa é a força que estava atuando sobre a corda que está conectada ao bloco e que aí a gente puxa. Agora, se você aplicar uma força sobre uma caixa de papelão, sobre a tampa de uma caixa, provavelmente uma hora, ou dependendo da força que você faz, né? Vamos dizer que aqui é a caixa, viu? Se você aplica uma força sobre a tampa de uma caixa, pode ser, né, que de repente ela ceda, entendeu? Então, você está exercendo a força sobre uma determinada região, sobre uma determinada área. É isso que a gente chama de pressão. Pressão é a relação entre a força sobre uma determinada área. Por isso que a pressão que o exercício está se referindo é dada em libras, é dada em libra força, é libra polegada ao quadrado. Libra, força, polegada ao quadrado. Tá vendo por que é ao quadrado? Porque área, qual é a unidade de área no sistema internacional? Quem sabe? Qual é a unidade de área no sistema internacional? Ou melhor, o que é a área, por exemplo, qual é a área deste quadrado? Quem pode me dizer qual é a área deste quadrado? Esse quadrado tem lado A. Qual é a área deste quadrado? Para determinar a área é base vezes a altura, né? Ou não? É. O Guilherme respondeu, metro quadrado. É base vezes altura, Maria Clara. Só que como é um quadrado, a base não é a mesma que a altura. A base é A e a altura é A, no caso do quadrado. Então, um quadrado tem lados iguais. Então você está certa em dizer que a área é base vezes altura. Só que nesse caso elas são iguais. Então, num quadrado, a base é A e a altura é A. Então, qual é a área do quadrado? É o lado do quadrado ao quadrado. Então, olha, daí que vem esse quadrado, tá vendo? A área no sistema internacional, área
é dada, comprimento, o comprimento do lado é dado em metros. Metros vezes metros, a unidade é metro quadrado. Percebeu? Então, aqui a gente está falando de pressão mesmo. Por isso que tem até uma unidade de medida ao quadrado, de medida de comprimento ao quadrado. Porque isso daqui representa a área aqui relacionada à pressão, onde a força está sendo exercida. Perceberam? Outra coisa que a gente tem no exercício é que ele fala da temperatura. Eu acabei de mostrar para vocês que a temperatura aqui, ó, você deve trabalhar sempre com a temperatura na escala Kelvin. Aí vem o exercício e bota a temperatura em escala Celsius. O que você vai ter que fazer para resolver? Você tem que transformar as temperaturas da escala Celsius para a escala Kelvin. A temperatura 1 é de 14 graus Celsius. E a temperatura 2, aqui o pneu é submetida, é de 55 graus Celsius. Vocês lembram como é que transforma a temperatura Celsius para Kelvin? Como é que a gente faz a transformação? Eu tenho que somar ou tenho que subtrair 273, João Guilherme? Pesquisa aí no caderno e os demais colegas também. Como é que eu faço para transformar Celsius para Kelvin? Soma. É o primeiro assunto que a gente... Isso. Beleza, soma. Então, aí como vocês estão espertos. Que legal. Então, a temperatura 1 é pegar esse valor, 14 graus Celsius, somar com 273. Vai dar quanto? E depois pega esse valor aqui e também soma com 273. Vai dar quanto? Faça uma soma aí, por favor. Alguém fez? 287 e o outro 328. É isso? 287. Kelvin. E a outra temperatura é 328, né? 328. 328 Kelvin. Tá. E a outra propriedade que foi dada é o quê? É que determine a pressão interna correspondente, desprezando a variação do volume do pneu. O que isso quer dizer, desprezando variação do volume? Quer dizer que o volume inicial, o volume 1, né,
o volume 1 é igual ao volume 2. Percebem isso? Falar que despreze a variação do volume é dizer que não houve variação. Quer dizer que os volumes são iguais. E ele quer saber qual foi a variação na pressão. A pressão inicialmente era essa, e a gente vai ter que calcular a pressão final, a pressão 2. Tá vendo, pessoal? Aí a gente fala assim, olha, que tipo de transformação é essa em que o volume permanece o mesmo? Essa é a transformação isovolumétrica, correto? Aí na transformação isovolumétrica, qual é a expressão que a gente vai colocar, que a gente vai usar? Aqui, né? Isovolumétrica é a transformação isocórica, né? O que a gente precisa fazer é a relação entre pressão e temperatura, tá vendo? O que a gente precisa fazer é a relação entre pressão e temperatura. De maneira geral, você tem isso daqui. Essa relação, esse produto de P e V inicial sobre T inicial é igual ao produto de P e V final sobre T final. Então a gente vai aplicar essa equação lá no nosso probleminha. Então, se para resolver essa questão, eu vou fazer P1 vezes, isso aqui é um vezes, V1, agora é só questão de, sobre T1 é igual a P2 vezes V2 sobre T2, onde P é pressão, V é volume e T é temperatura. Como os volumes são iguais, essa parcela corta com essa. Esse valor corta com esse. Você fica só com P1 sobre T1 é igual a P2 sobre T2. Você quer calcular o P2. Então, para calcular P2, eu vou dizer que P2 é igual, pego o T2 que está no denominador, passo para o outro lado, multiplicando. Vai ser P1 vezes T2 dividido por T1. Tá vendo? Substituam os valores e façam a operação. Eu vou fazer aqui, tá? O espaço está pequeno. Façam aí no caderno de vocês a substituição. Quem é P1? P1 é 21. Vezes quem é T2? T2 é 328. Dividido por T1. T1 é 287. Se vocês realizarem essa operação, você vai ter o valor da pressão final do nosso exercício. Vamos ver aqui o resultado? Então, novamente, a expressão que a gente tem que usar é
a que relaciona pressão e temperatura, fiz as conversões de Celsius para Kelvin, substituí e fazendo a operação, eu descubro que a pressão interna, né, mantendo-se o volume, foi aumentado, tá vendo? A pressão aumenta. Foi de 24 libras polegada ao quadrado. Então, aqui a gente pode colocar o resultado. 24 libras. 24 libras. Força. Por polegada quadrada. Ok, pessoal? Esse foi o primeiro exemplo de como utilizar as equaçõezinhas que a gente viu. João Guilherme fez a conta, beleza. Parabéns aí para todo mundo que acompanhou. A aula vai ficar gravada. Vocês vão poder assistir novamente, quantas vezes acharem necessário. Assistam. Vou tentar puxar aqui a chamada, vamos ver se vai sair. Pronto. Tá perfeito. E alguma dúvida? Ainda temos 4 minutinhos. Foi bom? Professor, não sabe dizer se aquela atividade que Laurindo colocou tem data de entrega? Como é? Vai entregar no final do bimestre? Não sei, meu amor. Ele não me repassou nada, nem me pediu para falar nada com vocês. Tentem falar com ele. Tá bom. Tá? Eu vou deixar o slide com vocês. Tem mais exercícios resolvidos, tá? Tem mais exercícios resolvidos. Vocês acompanhem a resolução. Não, tem exercícios para resolver. Tem alguns para resolver e tem um exercício resolvido aqui. Aí, vocês acompanhem e se tiver alguma dúvida, vocês entrem em contato, mas nas próximas aulas a gente dá sequência às soluções, entendeu? Então a gente pode até passar um tempo aqui considerável, não sei quantas aulas mais a gente consegue, fazer todos esses exercícios. Não sei se vocês vão dizer se é necessário fazer todos um ou outro, mas vocês vão ficar com essas atividades aí também. Então, as minhas atividades, os meus exercícios, a gente corrige ao longo das aulas. Tá certo? É isso aí. Então, valeu, obrigado. E até. Tchau, tchau. Valeu. Tchau, galera. Vou finalizar aqui.